Gabriela é uma pessoa ansiosa. Desde que eu entendo por gente, eu lembro da Gabriela ansiosa. Que é? Eu estou pronto. I'm ready. Gabriela, você é muito mais ansiosa do que eu, né? Ah, você é muito mais velho do que eu, né? Você aprendeu. É verdade. Não, eu acho que ele é menos ansioso que eu mesmo. O Igor falou... Aí, pera, vem aqui. Não, Leandro? Ele falou que é. Uma parte você tem razão, Gabriela. A idade ajudou. E mesmo assim tá ruim que ele falou. Não, imagina antes, né? Eu sou muito ansiosa. Eu era muito mais agressivo nessa ansiedade. Pô, o outro já tá... Você quer sentar aqui? Muito mais tenso. Mais parecido comigo. Mais parecido com você, talvez até mais do que você. Tá lá, Mais do que você. Tem um horizonte aí, vai. Eu tenho que estar no portão 7.257. Para isso eu tenho que pegar 2 trens. 9 helicópteros, esteiras e um drone até o portão. Neste caminho, eu não vou observar a beleza do mundo. Mas você precisa chegar com antecedência. E se tem uma pessoa, por exemplo, que quer sair mais em cima da hora, você fica assim... Eu não saio com ela, eu saio antes. Olha lá, eu saio e eu fico xingando o Thiago. Não. Vamos falar sobre ansiedade, então? Vamos falar sobre ansiedade. Vamos logo, né? Esse é mais um episódio de Platitudes. Com Gabriela ansiosa. E Leandro carnal, sereno, tranquilo. Mas assim, não sai com a pessoa que vai em cima da hora. E a gente vive tão ansioso tentando dar conta de tudo, né? Que as tarefas domésticas, enfim, são mais uma coisa na lista infinita dos afazeres, né? Acho que essa é a diferença desse mundo líquido. É que você não é uma ou um dono de casa. Você não é um profissional. Você não é um pai ou uma mãe. Você tem que ser bom em tudo. Por isso que algumas coisas podem ser atenuadas. Algumas coisas você pode delegar, inclusive para quem faz melhor. Por isso que a gente está aqui, ó, com o nosso patrocinador dessa temporada do Platitudes, a 5sec. Você leva suas roupas na lavanderia, pode até, inclusive, fazer o plano de assinatura mais prático e libera um tempo para você. E ainda tem a promoção Amigo que Vale Ouro. Você vai na 5sec, gasta R$150 e indica a 5sec para 3 amigos. Cadastre esses amigos no site. Eles gastam R$50 e você ganha um número da sorte para concorrer a R$300 mil em barra de ouro, o que dá uma bela ajuda também para diminuir a ansiedade, Diminui né? bastante. E nadando em ouro, a sua ansiedade Ó, pegou na mão ali, bastante. douradinho, de repente, ó... Nossa, quase realmente... uma meditação. Agora eu vou ser cancelada pelo povo da meditação. É uma boa, hein? Aproveitem. Tá, mas vamos lá, você estava falando mal de mim, então eu sou muito ansiosa. Você é ansiosa? Eu tô ansiosa para saber o que você pensa. Você tem 2 raízes, a ansiedade, né? No latim, ela quer dizer angústia. A palavra latina para ansiedade é sinônimo de angústia, ou seja, de um sofrimento interno. Mas é bonito porque em grego, ansiedade é uma palavra que está associada à falta de ar, como se você estivesse sendo sufocado. Os gregos remetem a um sintoma físico da ansiedade. E a ansiedade é uma estratégia de sobrevivência evolutiva. E ela é uma estratégia de foco. Se eu estou sendo perseguido por uma fera, o estresse e a ansiedade servem para focar, porque meu corpo está despejando adrenalina, e o objetivo da adrenalina é aumentar a potência, corrida, força, e outro objetivo é o foco. Ou seja, eu não vou pensar correndo de um tigre de dentes de sabre. Eu estou na pré-história, eu não vou pensar, por exemplo, nossa, será que minha vida tem sentido? Eu sou feliz. Porque a estratégia de sobrevivência é isso. Diante de um perigo real, eu fico ansioso. Mas aí a gente não estaria falando do medo, porque o medo é esse sentimento com um objeto definido, ao passo que a ansiedade me parece mais um sentimento de objeto indefinido, e é por isso que ela é mais duradoura. O medo, eu tenho a ameaça do tigre dente de sabre, e eu preciso daquele estímulo para eu dar conta de reagir e sobreviver ao tigre dente de sabre. Mas aí quando estava falando da questão filosófica, né, para que serve minha vida, o que é uma boa vida, pode surgir uma ansiedade da não obtenção rápida das respostas, que é essa coisa mais difusa. Eu vejo a ansiedade muito menos como algo que tem um objeto definido e pontual, o que seria característica do medo, mas como algo difuso que fica ali permanentemente, e fica permanentemente justamente porque é difuso e indefinido, a gente não sabe exatamente o que é.
Então fica o tempo inteiro aquela sensação de luta e fuga, e isso é o nocivo, porque a reação de luta e fuga, e aí, sei lá, falta de ar, coração batendo mais rápido, aumento da pressão arterial, rigidez muscular, ela é importante para fugir. Mas se fica ali o tempo inteiro, o dispêndio de energia é gigantesco e a gente não consegue usar essa energia produtivamente em outros lugares. Você pode fazer uma distinção, e ela é absolutamente válida, que você fez, entre medo e ansiedade a partir de causas determinantes ou permanência dessas causas. Mas o medo também pode ser por causas abstratas. O medo também pode ser por causas inexistentes. Abstratas e inexistentes, mas talvez identificáveis. Identificáveis. Os médicos dizem, se você tem medo de uma coisa real, isso está mais próximo da, entre aspas, normalidade. Se você tem um medo difuso que não passa, independente da situação está resolvido, você está diante de um outro caso. Eu tenho uma grande amiga cuja maior ansiedade dela é ter direito a ir para o purgatório e não ir direto para o inferno. Esse, por exemplo, não é um medo meu. E nenhuma ansiedade. Eu não fico pensando no purgatório. Olha que interessante, você está fazendo a distinção menos pela identificação do objeto e mais pela distância, porque quando ela tem, porque eu diria que ela tem medo de ir para o purgatório, e você diz ela tem ansiedade porque é distante. Tem uma... Tem, é uma questão de definição, porque inclusive medo e ansiedade podem ser tornados sinônimos em determinados contextos. Eu posso fazer essa distinção. Eu acho que nós estamos em uma era de ansiedade difusa. Essa ansiedade difusa é assim, é um fim dos tempos. Há uma guerra no ar, há várias guerras no ar, existe um risco de colapso ecológico, existe um risco de atrito político que possa levar a uma destruição do tecido social, existe um medo do precariado, situação que praticamente é coletiva, eu, Gabriela, todos que os escutam pertencem grosso modo ao precariado, pessoas que ganhando mais ou menos, tendo ou não reservas, não podem dizer estou a salvo. Eu não tenho 50 milhões de francos suíços depositados em Genebra, eu não tenho 200 imóveis ao longo do mundo, ou seja, o que eu tenho guardado daria para sobreviver algum tempo, mas não para sempre. Vá que eu dure muito. Então, esse medo difuso de precariado, quer dizer, eu não sou nem o bilionário que é tranquilo e não sou a pessoa sem nenhum recurso que já vive essa realidade e não vive uma angústia além daquela concreta do momento, então eu pertenço ao precariado. Medos ecológicos, medos de todas as ordens, as quais eu acrescento medo de ser cancelado, eu acrescento FOMO, eu acrescento medo de estar por fora das redes sociais, de alguém de ficar sozinho e assim por diante. Os estoicos dão uma solução para a ansiedade. A seguinte pergunta: você pode mudar aquilo que causa angústia em você, ansiosa? Se você pode, faça. Se você não pode, ignore. Esta é a resposta cirúrgica uma caneta para estoica. Que ele fala, que eu quero. Essa é uma situação estoica clássica, né? Morte eu não posso controlar. Não posso controlar a morte, mas eu posso controlar a qualidade de vida. Não, tudo bem, tudo bem. Eu posso controlar a qualidade de vida. Não posso controlar o fato de que eu sou uma pessoa oxidável e que eu vou morrer independente dos cuidados que eu tiver. Mas até que a morte ocorra, a qual tanto estoicos quanto outros filósofos dizem, não posso ficar perturbado porque eu não estarei presente, né? Não estarei presente. Ninguém está presente no dia da sua morte. Ninguém está presente no dia da sua morte. Porque quando a morte for, eu não serei. Enquanto eu for, ela não será. Então aqui nós estamos neste campo. É um objeto definido. Ter medo ao estar em uma situação de risco é um sinal de sanidade mental. Ter uma ansiedade difusa, sem um objeto, uma ansiedade que me leva a ter sintomas físicos como taquicardia, efeitos como insônia, independente da existência ou não, eu tenho isso. Estou dando check. Check. Então, essa é a grande questão. Nós sofremos em excesso e os filósofos, inclusive Sêneca, dizem, né, e também Marco Aurélio, diante do problema real, ele nos parece menor. Agora, a ansiedade contemporânea, analisada pelo Byung-Chul Han,
é a ansiedade do êxito e da felicidade permanente que não lida com a possibilidade de fracasso, é uma ansiedade de desempenho e de excelência permanente. Tô rindo porque eu anotei justamente o que eu queria levar para o Byung-Chul Han. Que quando você traz a solução estoica, né, você dá conta de resolver, porque se não há nada que você possa fazer, então você não devia perder o seu tempo com aquilo. Eu pensei em dar uma palhinha para quem é do Clube do Livro vai achar repetitivo, né? Quem foi do clube que leu A Sociedade do Cansaço, quem não foi vai achar interessante um pouco do que o clube proporciona pra gente. Quando a gente leu Sociedade do Cansaço, que é um livro curtinho, mas bem denso, como todos os outros do Byung-Chul Han, um livro muito citado, mas eu ousaria dizer pouco lido e menos ainda compreendido, a gente falou um pouco dessa ideia do Byung-Chul Han de que nós estamos numa sociedade de positividade. Ele faz uma contraposição com a sociedade anterior a essa, uma sociedade de negatividade, que é a sociedade da disciplina do Foucault, marcada pelo não, o que você não pode fazer. E nessa sociedade da positividade, a pressão que se coloca sobre nós a partir de um vigia, de um bedel, de um sensor que não está mais fora, eu não preciso de um terceiro, eu comi esse sensor. Essa pressão por aquilo que você pode realizar, pelo desempenho. E aí eu pensei, a pergunta estoica de você dá conta de resolver, ela é marcada pelo discurso desse sensor que é, sim, você dá conta de tudo. Você pode tudo. Então essa resposta da positividade da sociedade de desempenho, ela tira de você a possibilidade de adotar a alternativa estoica, porque a alternativa estoica pressupõe a limitação. Ela pressupõe um espaço de impossibilidade de negativa. Se o discurso da sociedade é um discurso de que você pode tudo, ainda que ele não seja o discurso consciente, mas se ele informa todas as nossas decisões, se ele é o discurso que está ali contaminando o espírito do tempo, a gente perde essa alternativa estoica. Então, assim, você dá conta de resolver? Sim, você dá. E se você não dá, você deveria tal, o que agrava a sensação de ansiedade, que é, enfim, constante. E eu peguei uns dados aqui, Karnal. Só achei interessante a gente falar, porque é uma situação muito impressionante para o Brasil. O Brasil, numa pesquisa de 2017 da OMS, foi o líder mundial em prevalência de transtornos de ansiedade, e aqui a gente não está falando de sentir ansiedade, a gente está falando de um problema de saúde pública, um transtorno de ansiedade. E novos atos divulgados por um levantamento nacional do Covitel de 2023, inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia, índice de 2023, constatou que 26,8% dos brasileiros receberam um diagnóstico médico de ansiedade e que 1/3, 31,6% da população mais jovem, de 18 a 24 anos, é ansiosa. Os maiores índices de ansiedade, líder dentre todas as faixas etárias no Brasil, essa população de 18 a 24 anos. E as prevalências são maiores no centro-oeste e entre as mulheres. Mas quando você estava falando, pensei exatamente nisso, né? Você dá conta de resolver? O espírito do tempo diz que sim, que você pode ser capaz de resolver tudo. E aí? Essa é uma grande questão, porque do ponto de vista médico, o que caracteriza um transtorno ou a simples ansiedade? Primeiro, o transtorno impede que você faça as coisas regulares. Todo mundo deve lavar as mãos. É saudável lavar as mãos. Nós cometemos um erro estratégico. Estou gripado, não me beije. Não há vírus na bochecha, mas há vírus na mão, porque eu fiz isso o tempo todo. E as pessoas erram, dizem, vou te dar só a mão porque eu estou gripado. Você não deve usar máscara e não deve tocar nas pessoas quando estiver gripado. Então, isto é uma característica. Agora, a blutomania, mania de lavar as mãos, não é isso. Eu lavo até que elas fiquem machucadas. E continuo lavando e não consigo sair de casa sem lavá-lo muito mais. Aí nós estamos diante de um transtorno. Ansiedade é sinal de afetos. Quem tem filho tem medo. Quem tem filhos tem medo e vive em ansiedade. Ontem eu li a notícia de um passeio de uma escola de elite em São Paulo, que foi para Bonito, um lindo lugar no Mato Grosso do Sul, e uma criança, um jovem dessa escola, morreu afogado. Morreu afogado em Bonito. Você imagina você levar seu filho para o passeio da escola, uma escola de elite, e
e você recebe essa notícia. É muito ansioso você amar alguém e amar alguém no grau que a paternidade e a maternidade geralmente implicam. Essa ansiedade é normal. Agora, você não consegue dormir porque tem filhos, você acorda gritando no meio da noite, você tem taquicardia, sudorese, nós estamos diante de um transtorno. E o transtorno de ansiedade é um transtorno reconhecido pela psiquiatria, quando excede a sua capacidade. Então, são duas coisas sem ser psicólogo ou psiquiatra. Então, duvidem da minha fala. Duvidem bastante. Mas são duas coisas de um leigo. A ansiedade é difusa. Ela é quase a Gabriela falou um espírito do tempo, ela é quase algo do nosso mundo. Agora, essa ansiedade está travando sua vida, você não consegue fazer as coisas, você está tendo problemas de saúde graves por insônia em função da ansiedade, procure ajuda médica. Procure ajuda médica rapidamente, porque a ansiedade adoece. Agora, eu estou meio ansioso com o Brasil. Porque você lê jornal, né? Se você lê jornal, você está ansioso. Se você está tranquilo com o Brasil, você não lê nada, você não se informa sobre nada, porque o Brasil é um lugar que gera ansiedade em todos os campos, da economia política, da sociedade, demografia, da ecologia e qualquer um desses campos. Então, uma certa ansiedade, ela é até prudente. Ela é até prudente. A confiança costuma ser aquela que provoca acidentes depois de um tempo em que eu, motorista jovem, recém-habilitado, tomo todas aquelas medidas, olha, botei o cinto de segurança, ajustei os espelhos, liguei o carro, você ainda está na fase de cuidados. Baixa essa ansiedade, você começa a sair botando o cinto de segurança na rua, é a fase que vai ocorrer o acidente. Então, muito cuidado para distinguir sentimento de uma patologia, seja uma neurose ou uma psicose. Não é o sentimento negativo que caracteriza que você esteja mal. Medo, ansiedade, tristeza são absolutamente normais se inseridos em um plano que não atrapalha a sua vida. É por ter medo de câncer de pele que eu passo camadas generosas de protetor solar. É por ter medo de câncer de pele que todos os anos eu faço um exame dermatológico. E é este medo que talvez consiga me afastar de algum problema de pele grave, como várias pessoas da minha família tiveram no passado. Você estava falando, se você acompanha as notícias do Brasil e do mundo, você está ansioso, você sente medo e tal. E a gente sabe que uma alternativa de algumas pessoas, eu vou citar outro livro desse ano do clube, que é O Que Nos Faz Bons ou Maus, do Paul Bloom, e a gente vai debater isso nas aulas, mas uma das alternativas, quando algo te incomoda, quando você sente, ou pela situação de alguém especificamente, ou de um grupo de pessoas, ou do país, você pode tomar uma atitude ou você pode se isolar. Então a pessoa pode dizer, eu não aguento assistir as notícias, então eu decidi não ler mais jornal. Eu não olho mais para isso. E aí, claro, acho que o primeiro pensamento que vem quando a gente pensa nessa alternativa, né, nesse antídoto contra a ansiedade, é dizer que isso é um privilégio. Você precisa ser privilegiado para poder se abster de acompanhar as notícias porque, enfim, elas são trágicas, mas não te afetam a outras pessoas. Ao mesmo tempo, a coletividade, ela é composta por indivíduos. Então, indivíduos absolutamente adoecidos não conseguem fazer muita coisa produtiva para mudar o mundo. Então, se um comportamento cívico pressupõe que você saiba do que está acontecendo, ainda que você não seja vítima imediata de más políticas públicas, enfim, ao mesmo tempo, o comportamento cívico também depende, para que seja efetivo, de indivíduos saudáveis. Então, existe, e acho que isso também pode ser uma fonte de ansiedade para as pessoas, como é que eu vou achar o equilíbrio ideal entre preservar o meu indivíduo, a minha saúde mental, e me comprometer com essas questões da coletividade? Por que eu te falo isso, Karnal?
A gente, com rede social, e a rede social gera muita ansiedade, a gente pode falar de comparação e tal, mas essa performance de atuação cívica, ela tem sido uma fonte muito grande de ansiedade para as pessoas. Elas se sentem pressionadas a se posicionar sobre todos os assuntos, a entender de todos os assuntos e a militarem ostensivamente sobre todas as causas. Elas não têm tempo para se informar com tanta qualidade, as pessoas sabem disso. 2, muitas vezes elas não querem passar o tempo todo olhando para notícias negativas, e a gente sabe que as notícias positivas e negativas nunca chegarão para nós com equilíbrio, porque o viés de negatividade faz com que a gente se sinta particularmente atraído pela notícia negativa, e o veículo de mídia precisa da nossa atenção. Então ele vai veicular o negativo. O mundo está difícil? Sim, está. O mundo está tão difícil quanto a mídia faz parecer? Não, existem outras coisas boas acontecendo que não terão o mesmo destaque na imprensa, porque isso não chama a atenção das pessoas. Então acho que essa é uma coisa interessante da gente pensar, a preservação do indivíduo e saúde mental. E essa possibilidade de, em alguma medida, se abster. E a participação cívica em problemas que afetam a coletividade, e quanto saudável você precisa estar para isso. E quando a gente fala da abstenção, eu automaticamente pensei em privilégio. Mas, ao mesmo tempo, existem muitas e muitas e muitas pessoas que se abstêm de questões mais complexas, de política pública, por exemplo, e muitas vezes questões que estão acontecendo em outros países. E aí quem é contra a abstenção vai dizer, não, mas você precisa se preocupar com o que está acontecendo lá, porque isso é um espírito do tempo, vai chegar aqui. Mas eu digo que se abstém porque precisam resolver o hoje. A comida que vai botar na mesa amanhã. E essas pessoas vão ser pressionadas sob um ponto de vista de participação coletiva, então vão ter inflada aí a sua ansiedade. E talvez quem cobra aí, mas quem cobra aí seja o privilegiado, que não é a pessoa, que é a pessoa que pode se dar ao luxo. Então, assim, existe uma situação em que eu posso me dar ao luxo de não acompanhar o dia a dia da política no meu país. Existe uma situação em que eu posso me dar porque aquilo não me afeta diretamente. Existe também uma situação em que eu posso me dar ao luxo de acompanhar. Porque eu não preciso gastar o meu dia inteiro entre transporte público e trabalho para eu botar comida na mesa de casa. Então existe privilégio possível em todos os espaços. E eu fico pensando o quanto nós não estamos nos adoecendo coletivamente, porque em vez de pensar na particularidade da vida de cada um e entregar para a coletividade aquilo que a gente consegue, a gente gasta o nosso tempo cobrando do outro aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. E aí a gente incrementa e agrava a ansiedade alheia, ao mesmo tempo que a gente incrementa e agrava a nossa. Desculpa, porque eu fui, mas... Eu vou sugerir uma reflexão a partir do que você falou. Você falou exatamente das pessoas que, enfrentando o desafio cotidiano, sequer vão ter tempo para esse tipo de angústia que não seja imediata. Eu preciso pegar o ônibus, eu preciso chegar a tempo no trabalho, não posso tomar desconto, porque isso vai afetar minha renda, este ônibus está lento, etc. Esses são meus problemas. Neste rol de problemas não entra a guerra entre Ucrânia e Rússia. Uhum. Se a Ucrânia for absorvida pela Rússia e voltar à situação pré-dissolução da União Soviética, ou se a Ucrânia vencer essa guerra, o meu ônibus continua lá. Porém, nós sabemos que historicamente a gente constrói aqueles ideais que as pessoas que tentam construir uma ilha da fantasia ao redor da sua existência, difícil ou fácil, são atingidas pelo universo. O exemplo, o epítome disso seria Maria Antonieta, vestida de pastora, se disfarçando de camponesa em Versailles, que acabou a invasão do palácio, a decapitação dela e do marido. Então, eu não posso ignorar o mundo ao meu redor, porque os problemas do mundo vão me atingir. Mas eu posso escolher qual é o problema. O problema do transporte público em São Paulo me afeta, o problema da crise alimentar no Sudão do Sul nesse momento não. O problema de grupos em atrito no Iêmen vai me afetar menos do que a política de coleta de lixo da minha cidade.
Eu posso pensar em incorporar todos os problemas que podem causar ansiedade ou especificamente os problemas que estejam perto de mim por um critério geográfico e de interesse. Me interessa saber o problema da minha família e não da família geral no Brasil. Eu estou mais para o meu sobrenome do que para o IBGE, nesse caso. Então parece ser sempre uma escolha entre qual o grau de angústia, qual o grau de medo, qual o grau de ansiedade que eu vou me dedicar. Tem as coisas que eu não escolho. Ter um filho adolescente que sai à noite em São Paulo, independente da classe social, é sinônimo de ansiedade. Não, é sinônimo de ansiedade. Você sabe que o mundo é violento e o controle do seu filho é médio-baixo. É a junção de fogo e gasolina. Não, então, existe essa questão. Agora, eu posso pensar que a falha de Santo André, na costa oeste dos Estados Unidos, possível causadora de um terremoto devastador em futuro próximo, não seja o problema central disso. O mundo está interligado e as coisas estão interligadas. Um desastre na Califórnia vai afetar a política, inclusive, do agronegócio brasileiro. Seria a solução para a ansiedade eu focar exclusivamente, de uma forma egoísta, só nos problemas que me atingem? Existe essa categoria de problemas? Ou seja, a evaporação excessiva do Mar Morto, que está excedendo a capacidade de reposição de água desse que é o ponto mais baixo do planeta, deve me afetar igualmente como a poluição no rio Tietê e Pinheiros? Essa é uma questão curiosa, né? Que vai tratar de escolhas de ansiedade. E eu fiquei pensando aqui que uma parcela da nossa ansiedade, de novo voltando aos estoicos, né? Que jeito que a gente resolve? Existe algo que você poderia fazer? Então, uma parcela não, muito da ansiedade está ligada a essa nossa sensação de que era possível fazer algo mais. De que eu tinha mais controle do que o imaginado. Então, o meu filho adolescente sai à noite, eu sinto muita ansiedade porque dentro de mim eu penso que eu poderia não tê-lo deixado sair. Que se algo acontecer, isso também decorre da decisão que eu tomei de deixá-lo ir para a festa naquela noite. De deixá-lo ter ido na excursão com a escola. Então, o que eu poderia ter feito? A gente tem a lição do Milan Kundera que eu adoro, que a gente nunca vai saber qual a decisão correta, porque a gente vive tudo pela primeira vez. Então, tomamos a decisão ali achando que é o melhor possível. Mas eu acho que parte do tormento que a ansiedade traz, eu sendo uma pessoa muito ansiosa, é o que eu poderia ter feito de diferente. Como eu poderia ter feito? É uma sensação, não é uma sensação de impotência, mas uma sensação de potência, por mais contraditório que isso possa parecer. Porque a impotência, a apatia, pode ser um antídoto contra a ansiedade numa perspectiva estoica. Não há nada que eu possa fazer. Eu sou impotente e, portanto, eu permaneço aqui espectador das vidas alheias e do desenrolar da história. Mas se eu me penso potente, isso me traz uma angústia do que eu poderia ter sido e não fui, do que eu poderia ter feito e não fiz. E este efeito, é interessante essa reflexão, porque eu quero pensar também no uso político da ansiedade e do medo. Se eu produzo pessoas ansiosas que estão em busca de uma solução para uma angústia objetiva ou generalizada, eu produzo gente que aceita medidas com mais facilidade. Gente feliz é mais difícil de ser controlada. Gente ansiosa, gente com medo, gente infeliz, aceita, já que a violência está desse porte, eu vou aceitar ser revistado sob quaisquer pretextos. Eu vou aceitar que no aeroporto invadam minha mala e assim por diante. Eu vou aceitar que me façam tirar o sapato, não? Porque há atentados terroristas e há problemas. Eu gostaria até um dia de descobrir se existe um estudo se algum terrorista foi detido no raio-x de Congonhas. Ou seja, ele está entrando e foi descoberto que na sola de sapato dele havia um explosivo muito perigoso. E dá a sensação, porque eu sou muito parado, eu caio muito em revista aleatória. Eu também. Muito. Então,
Eu fico pensando... Podia ganhar os 300 mil em barra de ouro das 5 a SEC, mas não, tá parando na revista aleatória. E sabe que tem uma outra coisa curiosa, né? Eu escolho sapatos sem estrutura interna de metal por causa do aeroporto. Eu tenho cintos com fivelas de plástico por causa de aeroporto. Voltando pra amizade, por isso que a gente é amigo. Quando eu vejo a galera da minha equipe tirando o cinto no raio-x, eu penso, não é possível. Que não resolveu. Mas veja que não resolveu antes, eu já tirei o cinto no Uber, mas tem uma coisa, tem uma outra coisa, mesmo com o cinto eu escolho o que não dá problema, mas vem a questão, no aeroporto do Rio tudo dá problema, em Confins só 90%, e eu vou a alguns aeroportos onde eu me esqueci de tirar o celular, o relógio e o cinto e passo, então fica a seguinte pergunta, se é aleatório, os criminosos não saberiam dessa questão. Então vem esse problema, e esse problema, cara, eu tenho muita prática de avião e naturalmente eu sei que a gente tem que ser dócil, tem que dizer claro, estica, abre os braços, passa e assim por diante. A ansiedade deriva da falta de controle. Eu não controlo quase nada. Mas da sensação de que eu poderia controlar. Talvez. E segunda etapa, bem lembrado por você, de alguma forma eu acho que eu poderia evitar. Que é aí que eu tô falando desse discurso de positividade. Eu me sinto impotente ao mesmo tempo em que eu sou contaminado pelo discurso que eu tudo posso. Então eu fico nesse lugar de eu deveria conseguir controlar mais, entendeu? Nesse campo do eu deveria. E isso é uma pressão. Quando você falou dos regimes autoritários, eu anotei aqui. O que é um regime autoritário, se não o que eu devo fazer, e o que eu devo fazer pressupõe potência e liberdade. Eu tenho algo, eu tenho agência, mas isso me amedronta. A liberdade é um peso. E aí eu quero alguém que faça por mim. Eu não quero poder fazer. Eu quero ser ordenado, eu quero que alguém mande, eu não quero ter opção, eu quero que seja hierárquico, que seja violento, que não tenha saída, porque isso, de alguma maneira, essa apatia, essa impossibilidade da agência me liberta do peso de ter que fazer alguma coisa. Sartre analisa muito esse medo à liberdade, porque liberdade implica protagonismo. E se eu escolhi o filme e o filme é horroroso, a escolha foi minha. Se eu fui levado quase à força para o cinema e o filme é horroroso, eu vou poder dizer, bem que eu não queria. Olha lá, que situação tem mais ansiedade? Quando eu escolho, e talvez ele seja horroroso, ou quando escolhem por mim? Exatamente. E aí vem uma característica da liberdade que traz angústia, isso é o centro desse romance de 38 do Sartre, A Náusea, é o centro do texto O Existencialismo é o Humanismo, em que liberdade e protagonismo derivado da liberdade, a qual nós somos convocados necessariamente para Sartre, ele vai gerar angústia. E essa angústia, ela é uma característica contemporânea crescente, porque talvez você tenha tocado no ponto central, tenha crescido a ilusão de controle. Quando eu digo aos pais, como professor experiente, não como pai, quando eu digo aos pais, já disse várias vezes, não se preocupe, nunca dá certo. Toda educação é um fracasso. Vocês apenas têm que estar presente, vacinar, alimentar e proteger de predadores. É isto. Agora, o que vai acontecer com seu filho está fora do seu controle. Irmãos são diferentes. Aliás, não há nada mais diferente que um irmão em relação ao outro. Eu fui entrevistado essa semana e o pesquisador que está fazendo um trabalho de pesquisa de universidade sobre mim perguntou de onde veio sua religiosidade. Eu expliquei, família católica, a influência dos padres em São Leopoldo, a paróquia que a gente vivia. E aí ele fez a pergunta que desmonta meu argumento. Então seus irmãos são religiosos? Nenhum. Nenhum. Eu saí da catequese onde o padre Alexandre descreveu as almas no inferno segundo a visão dos videntes de Fátima e eu voltei chorando para casa. Por isso. Porque caíam no inferno como folhas de outono. A nossa casa tinha um pé de cinamono e um pé de plátano. E minha mãe fazia fogueiras às vezes.
E aquela imagem, o meu irmão fez uma fogueira, olha as alminhas, olha as alminhas. Eu já ouvi essa história. Meu irmão não juntou significado com significante. Meu irmão fez a primeira comunhão, que a propósito foi a última. Foi a última comunhão. Ele foi preparado durante 2 anos para fazer a última comunhão. Não sei se ele fez no casamento. E eu me tornei religioso e até jesuíta. Então, mesmo pai, mesma mãe, mesma escola. Todos os professores do meu irmão foram meus 1 ano depois. Porque na escola no São José os professores entraram no século XIX e ficaram. Inclusive meu pai que deu aula lá de latim. Então eu pegava a professora de português dele, dona Juraci, no ano seguinte. Os mesmos professores, o mesmo carro, a mesma alimentação, e nós éramos vestidos iguais. Só que a minha roupa era 1 ano mais desgastada, porque ele ganhava a roupa, passava para mim e passava um tempo, passava para o César. A raiz da ansiedade. Não, o César é totalmente tranquilo. O César é religioso? Não, ele é feliz. Ele é o mais feliz de todos nós. Não, porque eu fiquei pensando que era você com fé de que um dia você ia ter uma roupa nova. Uma roupa nova. Então, aliás, era costume no interior que as crianças fossem, o mais velho ganhasse e os outros fossem usando. E as coisas não eram trocadas. Meu pai era um homem bem sucedido na nossa infância. O carro era o mesmo. Não era trocado todo ano, não era trocado a cada 2 anos. Era trocado quando as moléculas do carro se desintegravam. E assim era. Ou seja, nós vivemos hoje uma ansiedade de excesso de escolha. Por exemplo, eu fui criado por uma TV aberta que tinha 4 canais que começavam de manhã e terminavam à noite. As músicas era o disco que você comprava, ou a rádio, não era uma escolha. Se eu quisesse ver um filme, seria o cinema ou alguma sessão da tarde. Eu tinha menos escolha. E aparentemente, o excesso de escolhas aumenta a ansiedade. Não? E muitas vezes gera não só um discurso que busca a solução autoritária, porque eu estou acuado pelo excesso de escolha, mas um discurso que veste o excesso de escolha como limitação. Vou dar um exemplo para você, tá? Eu estava conversando uma vez num bastidor com uma pessoa que trabalhava num canal de música. E ela falou, nossa, uma parte do meu trabalho era descobrir artistas novos. Então, nos finais de semana, eu ia em shows de artistas que estavam começando para descobrir esses novos artistas. E aí, o debate continuou no evento que a gente estava, e a pessoa falou, não, porque hoje é muito difícil, porque você só escuta o que o algoritmo do Spotify quer que você escute, porque ele te entrega sempre as mesmas coisas. Eu falei, não, mas espera, antigamente, para descobrir um artista novo, você precisava ir ao show do artista. Hoje em dia, embora o Spotify te sugira artistas e músicas a partir do que você já escutou, se você quiser ouvir um artista novo da Coreia, você entra na internet e escuta, ou da Austrália, da Nova Zelândia, enfim. É muito mais fácil conhecer novos artistas do mundo todo, do Brasil também. É mais fácil. Um artista que não foi contratado para fazer um show, que está começando, pode publicar o seu vídeo na internet. Então é muito mais fácil e é muito mais amplo o catálogo de novos artistas do que no passado. O que talvez tenha acontecido é que você se acostumou com a facilidade da sugestão do algoritmo. E se acostumar com a facilidade da sugestão do algoritmo não é também a fuga dessa liberdade. Então eu tenho ali um catálogo muito maior, mas isso me aflige tanto, essa possibilidade infinita, que pensando na sociedade da positividade do desempenho, esse espaço amplíssimo que se abre à minha frente me faz, não é desejar que o algoritmo me entregue alguma coisa, porque senão é meu, senão a responsabilidade é minha. Eu toda vez que falo de protagonismo digo, a principal coisa que a gente precisa entender para se tornar protagonista na nossa vida, e aí eu não posso dizer sem ansiedade, porque eu sou uma pessoa ansiosa, mas é entender que o protagonismo não é uma coisa maravilhosa. Aí agora eu me tornei protagonista e a minha vida tem flores e estrelas brilhantes e passarinhos cantando. É terrível, é assustador, porque é tudo teu, né? Você assume esse lugar. Havia uma loja em Nova York, Gabriela, que já fechou, acho que era Virgin, que era de discos, de música. E eu ia a essa loja, eram CDs, já era a época do CD, estamos depois dos anos nasci aí. 1990. Não, eu ouvi disco aí.
E tinha um setor que era World Music. E esse era o setor mais vasto e mais variado. Isso incluía flautas peruanas, tubas tibetanas e a Meirelles, tocadora de viola caipira no Brasil. E você ia percorrendo música do interior de Uganda, depois sons de corais russos da Sibéria, e vocês não sabiam o que comprar, porque tudo era muito interessante, né? Música não temperada, tudo era muito interessante. A loja quebrou, hoje tudo existe à sua disposição. Eu já brinquei com as pessoas que existem no mundo 5 pizzas clássicas, é claro, especialmente no meu estado natal, Rio Grande do Sul, qualquer coisa que possa ser colocada sobre um disco é pizza. No Rio Grande do Sul nós temos pizza de gemada, com chocolate branco, nós temos pizza de M&M, de charque, de estrogonofe, temos pizza de banana com chocolate branco. O tom dele indignado. Não, e as pessoas passam no rodízio, quer a pizza de M&M com chocolate, e lá está aquilo. Sincasec precisa fazer uma promoção específica para o pessoal lá da cidade do Karnal, porque você imagina só uma pizza de entendeu? Ele já falou aqui a sujeira. Com pizza de estrogonofe com batata palha por cima. Acabou. Então, quando você vai aqui em São Paulo, tem uma pizzaria que é famosa por ter 150 sabores. E aí, o que você vai naquela pizza que é de mussarela de búfala virgem ao luar, com Tomates fio de do azeite Vesúvio. do tomate do Vesúvio colhido nas noites de agosto? Quando você vai, aquilo... E a pizza é calabresa portuguesa, 4 queijos, mussarela ou marguerita, pronto. Né? E aí você pode escolher entre pizza fina ou grossa, são 2 escolas aqui na Itália. Você prefere fina ou grossa? A fina, eu gosto de pizza hóstia, eu sou religioso. Pizza pra mim é ótima, né? Eu sou religioso, sempre fininha, bem fininha. E sem borda recheada com catupiry, o catupiry Nossa, que é uma coisa... Bom, o Brasil tem como característica aumentar a quantidade de escolha. Não, é mais fácil escolher sushi aqui em São Paulo do que em Osaka. Não? Mais difícil, né? É mais fácil, não, se você quer ter, tem mais escolhas aqui. Mas em Osaka tudo é bom e não tem cream cheese. E assim... Mas, pô, eu acho que eu gosto do cream cheese. Não tem problema. Assim como você pode gostar de pizza de M&M, não é um problema, não. Mas assim, você está criando. O cachorro-quente nos Estados Unidos, e eu comi, não faz muito tempo que eu experimentei, exatamente perto do hotel. Você não vai entrar nessa... Não, você não vai entrar aí. Não, mas aí não tem angústia, porque é com mostarda ou sem, porque é a salsicha e o pão. Não existe cachorro-quente sem purê. Não, tudo bem. Osasco é a capital nacional do cachorro-quente, mas quando você vai e quer com 1 ou 2 salsichas, que em Curitiba viram vina, e você quer botar o purê, quer botar ervilha, quer botar o molho, quer botar batata ervilha palha, não, mas milho, etc. Ou seja, quando você começa a entrar nesse campo, e vamos falar da tradição do São João? Faz tempo que você não é cancelado por isso. Desculpa, vamos. E quando você entra nesse campo, muita liberdade de escolha. Eu estive num restaurante em Brasília. O restaurante era bem demi-bucha, era meia boca mesmo, apesar de muito bonito. Mas a carta de vinhos foi a maior que eu já vi na minha vida. E eu já viajei bastante. Então você ia por regiões produtoras. O que você imagina? Itália, Espanha, Chile. Não, tinha Geórgia. Então, você quer os vinhos da Geórgia desse lado ou daquele lado do Cáucaso? Você escolhe isso. Como o vinho veio da Geórgia... Em Brasília, né? Em Brasília. Como o vinho veio da Geórgia, da região do Cáucaso, eu escolhi exatamente aquilo que eu não encontraria nem na Geórgia. Nem na Geórgia. Então, fui eu escolher um vinho que talvez Stalin tenha gostado na sua juventude. Essa característica é a característica do muita escolha vem com angústia. Então, os mais jovens que nos acompanham aqui no Platitudes não saberão que quando eu era criança, as frutas eram muito limitadas. Era um mamão amarelo, estilo Havaí ou Formosa, não tinha papaya, não havia kiwi. Nossa, não havia kiwi. A maçã era uma maçã feita no Rio Grande do Sul, em Veranópolis ou em Santa Catarina, bem diferente das opções que nós temos hoje. Não havia essa variedade. Vamos fazer algo chique. Vamos botar um abacaxi e espetar pedaços de presunto e queijo no abacaxi. Vamos fazer uma gelatina colorida. As coisas eram muito mais padrão. Voltamos à angústia.
essa liberdade de consumo, de comportamento, de roupas, de criatividade, cada casamento querendo ser diferente do outro casamento, ela causa maior tranquilidade ou causa maior angústia para as pessoas? Ter mais escolha é bom. Mas quanto é bom e quanto a gente sabe lidar com isso, que é a questão do equilíbrio, né? Eu não queria voltar para um mundo em que a gente tinha escolhas mais limitadas, mas ao mesmo tempo esse peso da possibilidade infinita é também algo que a gente precisa considerar e tomar cuidado para não ir para os extremos, penso eu. Porque o que eu vejo é a gente alternando discursos de potência absoluta ou de impotência absoluta. Que é sempre o erro, né? A potência é limitada. Sou potente? Sim. Absolutamente? Não. E aí lidar melhor com com o que você tem sob controle e lidar melhor com aquilo que foge. E aquilo que se sabe, Adão nunca teve a angústia de saber se Eva era a mulher perfeita para ele. Porque ele nunca viu outra. Não tinham sogra, não tinham genro e não tinham nenhum umbigo, Adão e Eva. Olha só. É um dado que a história da arte às vezes ignora e representa Adão com umbigo, né? Tantas coisas, né, que ignora. Adão Tantas não coisas. Tinha angústia. Aquela a fisionomia de um pessoal famoso que ficou loiro de olho azul. Então, a angústia ligada à minha ilusão de potência, você destacou, angústia ligada a excesso de escolhas, e que são escolhas, na verdade, um pouco aparentes, não? São um pouco aparentes. Eu sou livre para escolher quem vai me explorar no trabalho. Eu sou livre. Não gostei desse explorador, eu vou para outro. Agora, o quanto eu sou livre, qual é esse grau de liberdade? E aí, o debate da angústia, ele é um debate sobre qual é o nosso papel no mundo. Né? Porque a angústia mostra um desajuste. E esse desajuste cresceu nos últimos anos. Tudo ficou mais complexo. Esses dias eu dei uma palestra e eu falei para as pessoas jovens, vocês não sabem, mas o mundo alternativo em 1990, eu levei um folheto, era uma balada GLS, 3 letras. E o S ainda eram simpatizantes. Não eram nem gays, nem lésbicas, nem bissexuais, eram simpatizantes, traduzidos às vezes por suspeitos. Mas a balada tinha um setor na Folha de São Paulo, na revistinha da Folha, baladas GLS. É melhor estar num mundo GLS ou num mundo em que essas letras agora já se tornam difíceis até para a militância poder incorporar todas as letras, né? Eu me sinto mais representado porque eu sou, por exemplo, Two Spirits, aquele característica dos indígenas norte-americanos de que um homem e uma mulher encarnaram ao mesmo tempo em um corpo. Eu me sinto mais representado do que isso, eu tenho mais angústia. Eu sou mais livre porque não tem dress codes no Brasil. Eu vou ao Teatro Municipal sexta-noite, do Louboutin à sandália havaiana. Tudo. Eu vou encontrar tudo. Da estola, tem até raposa. No céu tem até gente com raposa. A camiseta simples, eu vou encontrar tudo. Eu sou mais livre porque não há dress code, porque não há mais pronomes de tratamento, porque ninguém mais sabe distinguir vossa de sua excelência, ou isso me causa mais angústia? Eu sou mais livre porque não há códigos para nada, e esta sociedade sem códigos me deixa entregue a escolhas constantes e que eu nunca sei se serão validadas ou não. Essa é uma questão curiosa para o nosso mundo ansioso, angustiado e com medo. Eu acho também. Vamos pro pitaco no BO? Vamos dar um pitaco no BO. Eu não sei se isso é ansiedade, ou se é um bug, ou se é só um bug no meu sistema operacional. Um transtorno de ansiedade é um bug no seu sistema operacional. Porque assim, eu marquei terapia para tratar minha ansiedade. E aí, na véspera da sessão, eu comecei a ficar ansiosa, porque ia ter que falar sobre a minha ansiedade. Começou aquele roteiro, suando, pensando que ia travar, que não ia saber explicar, que ia parecer doida, que a terapeuta ia me achar caótica demais até pra ela. E aí cancelei. E claro,
Fiquei ansiosa porque cancelei. Aí bateu a culpa. Me achei uma fraude emocional. Voltei no aplicativo e remarquei. E aí passei os 3 dias seguintes ansiosa, esperando a sessão que eu mesma tinha desmarcado antes. Eu te juro. Acho que a minha maior ansiedade é ter que resolver a minha ansiedade. Acho que a sua maior ansiedade é querer ser admirada pelos outros. É querer que eles te tenham em alta conta. Você quer tratar da sua ansiedade, aí você fica com medo do como você vai falar da sua ansiedade para a sua terapeuta. Ou seja, se ela vai achar que você falou direito, se você deu conta de explicar corretamente, se você usou as melhores palavras. E aí, quando você desmarca, você fica aflita porque você pensa que você deveria estar tratando a sua ansiedade. Esse deveria vem da suposição do julgamento de alguém. Então, Acho que está faltando uma calma, uma maior tranquilidade, porque este comportamento errático, desmarco, marco de novo, fica ansioso, é próprio de uma falta de objetividade, uma falta de clareza que pode estar ligada à ansiedade e a transtornos mais graves. Então, seria como você está espantado por ser uma pessoa, por exemplo, com osteoporose e sentir seus ossos fracos. Uhum. Então, se você tem osteoporose, o sintoma vai ser uma fraqueza óssea. Se você é ansioso, o sintoma é comportamento errático. Então, é o sintoma principal de um mal que você está enfrentando. Então, precisa de mais tranquilidade. E é cíclico, né, É Carnal? cíclico. Então, eu vou conseguir marcar. Veja, errou desmarcando, acertou remarcando, já foi uma vitória. Tá ótimo. Como assim? Se a terapeuta se espantar ou achar que você é perturbada, troque de terapeuta, porque ela é terapeuta. Ela é terapeuta, né? Então, se você achar que ela está se espantando, nossa, mas isso é errado, agradeça e saia correndo desse consultório, que é uma picareta completa essa terapeuta. A terapeuta existe porque as pessoas de perto não são normais. Imagina os terapeutas num happy hour falando, gente, vamos fazer a votação da semana. Quem foi o paciente que descreveu melhor a sua ansiedade em março de 2025? Imagina um médico reclamando que só chega ao hospital gente com pereba. Bom, é próprio da existência dele lidar com gente Você com não vai pereba. acreditar. Um monte de gente doente vindo ao meu consultório. Ou, eu já reclamei isso na formação de professores, é o professor reclamando que os alunos têm problema de aprendizado. Se eles não tivessem problema de aprendizado, eles não precisariam de professor. Por que eu preciso de uma orientação na academia? Porque eu não sou bom em exercício físico. Se eu fosse autônomo, não precisaria. Não precisaria disso. Então eu preciso que alguém que me diga, que incentive e que minta. Muito bem, vai, última série, vai aí. Mas aí. olha só, eu penso da minha terapeuta, às vezes eu justifico, eu falo assim, ai, Solange, eu fico voltando. Em alguma medida eu fico puta, porque eu tô voltando pro mesmo lugar, mas é assim que a coisa é mesmo. Mas em alguma medida eu tô me justificando pra ela, porque eu penso intimamente que ela deve falar, puta que pariu, brother. Mas veja... Semana passada tava tão bem. Parecia que tinha engatado uma segunda. Veja, Gabriela, tratando uma de ansiedade... Uma semaninha desgramenta voltou pra onde começou. Eu vou lhe dar uma pista, porque uma das coisas boas de ser muito mais velho é que eu estou Tem mais de uma? Tem mais uma. Uma das coisas boas é que você deve entender que você nunca vai se livrar de nenhum defeito e nenhuma característica patológica ou não. Sim. Mas a terapia vai lhe ajudar a dar consciência. Então, quando você tiver 70 anos, você vai ser ansiosa. Mas a essa altura você já percebeu que a ansiedade não muda nada. Então, você vai dizer a essa ansiedade que você é ansiosa. E que aquele sintoma é seu, é sua identidade. A terapeuta que se espanta com esse ciclo do eterno retorno, que se espanta com o caráter circular, repetitivo, de verdadeiro Ouroboros, ou seja, a serpente que come a sua cauda, de todo o comportamento humano, não é uma boa terapeuta. O que ela vai conseguir identificar, se veja, aqui você fez isso por causa disto. Como você se sente a esse respeito? E aí você vai chegando a uma resposta socrática de autoconhecimento. Eu ia fazer, a gente acha que a terapia vai ser algo assim, ó. Linear. Tá? E na verdade, ela é isso aqui, ó.
Na verdade, eu contesto a Gabriela porque ela representou 2 padrões matemáticos constantes. Não. Um em linha reta, outro em oscilação elíptica. Peraí. A terapia vai ser isso, exatamente. Isso é terapia. Se for a da Gabriela, vai riscar a mesa e vai sair Pronto, okay, isso é terapia. Porque os seus 2 padrões são repetitivos. Sim, tá errado. São constantes. A grande questão humana... Eu só dizer que a gente volta no mesmo... aparentemente no mesmo ponto, ó. Não é linear. Mas a gente subiu, entendeu? Você tá mais pra lá. Então, agora, o autoconhecimento, mais a experiência, mais essa forma de você encarar seus próprios monstros, vão advertir a você que você está superando uma questão. Eu já dei esse exemplo em público. Na minha escola, o São José, não se podia arrastar cadeiras. E por isso as cadeiras tinham pequenas peças de feltro sobre elas. Arrastar cadeiras era sinal de indisciplina e de pouca fidelidade à mensagem de Jesus. Quem arrastava a cadeira não era um bom cristão. E eram apontados como pessoas, olha, essas pessoas que arrastam cadeiras. Eu cresci assim no colégio. Eu fui para terapia, porque cada vez que alguém arrastava numa palestra uma cadeira, eu sentia uma misofonia, um som que me perturba. Graças à terapia, eu posso olhar e dizer, sai de mim, irmã Clotilde. Sai de mim, irmã Clotilde. Existe uma Clotilde? Existe uma irmã Clotilde. Existe ainda? Bom, freiras são quase eternas, né? Elas não morrem nunca. Mas acho que a irmã Clotilde é viva. Foi minha professora de piano também. Sai de mim, irmã Clotilde. Por quê? Ali eu estou reproduzindo um padrão que, para agradar a autoridade, eu ficava ansioso com o barulho das cadeiras. Agora eu sei que a reprodução de um padrão infantil, que eu era sensível graças ao meu superego. Então eu continuo me perturbando. Eu continuo pensando, nossa, a cadeira é tão pesada que você não consegue erguer, seu filho da mãe. Mas eu faço e consigo. Isto é que faz a terapia. Ela lhe dá consciência e dá nome aos seus demônios. Ela não exorciza nenhum. E acho que esse debate todo de potência, impotência, fez a gente chegar à conclusão de que uma boa dica, vale, que não resolve tudo, mas que ajuda muito, é não se iluda achando que você dá conta de tudo. E se você quiser se ajudar... E não dando conta de tudo, vai isso. Temos aqui Plano nossa assinatura. 5ASEC. Com promoção, que também vai ajudar, se você for o sortudo, a melhorar a sua ansiedade aí com 300 mil reais em barras de ouro. O que você tem que fazer? Primeira coisa, levar as suas roupas na 5ASEC. Tô te explicando pra você fazer logo. Muito bem. Tá? Segunda coisa, você vai indicar a 5ASEC. R$150 você precisa gastar. Aí você indica 3 amigos, cadastra os seus amigos no site, eles têm que gastar R$50 pelo menos e você ganha um número da sorte para concorrer a 300 mil reais em barras de ouro. Bom, né? Nossa, você pode até continuar ansioso, mas vai ser um ansioso rico. Com barras de ouro rico. É isso aí. Que entre ser um ansioso ferrado e um ansioso rico, melhor ser um ansioso rico. Deixa eu te falar uma frase que eu li nos ensaios de Montaigne que você adora. Adoro. Mas eu li há muitos anos. Eu acho que ela é de Sêneca, que ele cita como sendo Ele de Sêneca. Cita bastante Sêneca. Mas eu não me lembro, porque só ficou na minha cabeça. Eu sei que é de lá, porque eu me lembro do livro. Que eu acho boa pra gente encerrar esse episódio. O que não havemos de temer se receamos o que a própria covardia escolhe como refúgio. Nossa. E com isso, nós encerramos mais um episódio de Platitudes com Leandro Ansioso e Gabriela Serena. 1 minuto? Nossa, o povo tá enchendo o nosso saco que a gente terminou 2 minutos antes do tempo. E os dias que a gente ficou a mais? Pode ir? Gente, só comi porcaria. O meu problema é que... Não é de vez em quando. Não é de vez em quando. Não. Tem que fazer leve. Tem uma piada, tem um filme de comédia do Mel Brooks que é Alta Ansiedade, High Anxiety. E tem um ótimo com o Woody Allen, que ele faz uma pessoa completamente neurótica. Ele tá no elevador e houve um assassinato e o cadáver cai em cima do elevador. E, o que mais falta acontecer para alguém que já... Quanto dá 300 mil em ouro?
A barra de 250, com quantas? 11 onças? Ih, tô sem água. Eu não sei se isso é ansiedade. Ó, a gente pode ligar o ar de novo, agora eu tô morrendo de calor. Ué, mas o que eu vou fazer? Ele fica ou no A Gabriela é psilotérmica. Ela é psilotérmica. Você não tava achando frio antes? Não, frio não. Agora eu estou sentindo calor. A frase que eu ouvi de uma sobrevivente de campo de concentração. Coma, professor. Na guerra, os gordos emagrecem, os magros morrem. Pô, mas é uma delícia. O Sul inventou o sorvete rodízio. Foi em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Que é uma puta invenção. Que você vai botando e acrescentando M&M's, inclusive, e confete. Não, e a cobertura de chocolate que quando você põe no sorvete endurece? Chocolate Nossa, derretido. que delícia. Pô, muito bom. Agora, da pizza, nós fomos num lugar na praia com a minha família, todos gaúchos, e eles ficaram abismados. E pizza de sushi, você já comeu? É uma contradição em termos, né? Sushi Porque de como é que coxinha. você leva ao forno? Sushi de coxinha. Ué, nunca comeu hot roll? Hot roll, sim, já comi. Não. Só botar Ida para o Rio, agora? C. Tem almoço? Só pra... Não, ninguém vai comer coxinha. Pega mais coxinha. Então deixa eu só tirar essa roupa.